Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais um episódio especial, ou não, né? De Socialismo do século XXI, bora lá? Eu falo especial ou não porque apesar desse programa não ser um meio para comentar assuntos diversos, eu acredito que todos os assuntos que envolvem essa atual transição completamente caótica pela qual o mundo vive hoje, no sentido de uma multipolaridade, interessa a todos aqueles que são ocupados com os destinos do capitalismo e do socialismo, incluindo essa questão do conflito na Ucrânia. Né? Nós já falamos, demos nossa opinião, mantemos aquela opinião, né? E acredito que em alguns dias, caso o governo ucraniano ele não se renda nas negociações que estão ocorrendo, né? Talvez nesse momento já deve ter tido alguma novidade, a Rússia deverá tomar o país inteiro em 7 dias. Né? E tudo isso devidamente calculado, aliás, calculado por anos pela governança russa, né? E o que tem chamado a atenção é que a reação ocidental a essa guerra ela tem estado sobre vários campos. Primeiro, uma imensa propaganda de guerra, né? Eu fiz um tweet colocando que nunca imaginei, eu vivi para ver a opinião pública internacional se solidarizando com um governo que abriga, patrocina e dali ampla liberdade de ação para neonazistas. Isso não é uma opinião particular minha, nem de gente ligada à Rússia ou à esquerda. É documentada essa relação entre o governo de Zelensky com os neonazistas, os batalhões neonazistas que agem na região do Donbass. E a Ucrânia hoje é o país do mundo que tem mais grupos nazistas operando praticamente de forma na semi-legalidade fora da Alemanha. Né? Então, a Ucrânia é uma coisa interessante. O Brasil passa por um processo de ucranização. Né? O Brasil, a região sul do Brasil e sudeste, está proliferando grupos neonazistas. Mas o fato é o seguinte, né, que fora a propaganda de guerra, que pinta o governo ucraniano como um santo, o Putin como um demônio, a presidenta Dilma colocou em uma live que ela disse que qualquer palavra de paz no momento de hoje, sem conhecer o significado histórico do que está acontecendo naquela região, é uma palavra vazia. Para fim de informação, no mesmo dia que a Rússia entra na Ucrânia, Estados Unidos ataca a Somália com drones, Israel ataca Damasco, que é a capital da Síria, isso não é qualquer coisa, se a Força Aérea Israelense atacou da Damasco, e a Arábia Saudita, em uma guerra por encomenda dos Estados Unidos, ela ataca novamente o Iêmen em uma guerra em que ela está destruindo o país que já custou ao longo dos últimos anos mais de 350 mil vidas, ou seja, no mesmo dia que tudo aconteceu na Ucrânia, tudo isso também aconteceu no mundo, né? Mas ninguém está falando nisso. O problema é a presença russa na Ucrânia. E como previsto, eu também tenho falado isso nas minhas redes sociais, o grande objetivo estratégico dos Estados Unidos é o de cancelar a Rússia do sistema internacional. Quando eu falo sistema internacional, eu falo tudo. Inclusive da ONU, se for o caso, né? E parte desses objetivos eles conseguiram alcançar agora, né? E eu vou tratar de um assunto agora aqui que interessa diretamente a quem trabalha com a realidade concreta do que é capitalismo, do que é socialismo. A hegemonia do dólar, a ampla capacidade de manobra que o imperialismo tem a partir do momento em que ele é o grande gerenciador do meio do sistema de pagamento internacional, que é o famoso SWIFT, e a possibilidade de destruição em massa que esse poder tem na medida em que os Estados Unidos ou qualquer outro órgão que use do dólar solicite os americanos atendam a expulsão de pessoas do sistema SWIFT e de países do sistema SWIFT, inclusive operando um bloqueio de bens e de dólares de países e pessoas por conta de toda uma jurisprudência em torno do dólar. Ou seja, a Rússia foi expulsa do SWIFT, isso significa que a Rússia não pode ter acesso mais aos dólares do Banco Central russo depositados em fundos soberanos do exterior, né? O que isso por si só significa um saque, ou seja, a Rússia, assim como a Venezuela e outros países estão sendo saqueados, ou seja, os seus dólares fora do país não podem ser utilizados para comprar comida, remédio, etc, etc, como uma forma de estrangular o regime do ponto de vista cambial, impedir a capacidade de importação do país, isso levar a um processo de regime change, ou seja, um processo em que o governo pode ser substituído por outro por conta de uma grande crise de abastecimento, por exemplo. Então, isso também já era previsto. O que eu acho, pessoal?
Quem quiser entender transição para o capitalismo, entre capitalismo e socialismo no mundo daqui por diante, vai ter que entender como funciona o dólar, ou seja, como funciona a chamada hierarquia de moedas no mundo. E existe uma tendência que deve se acelerar. Eu acredito que a Rússia vai passar por uma crise cambial razoável, mas essa expulsão dela do sistema SWIFT, que, aliás, abrindo aspas, né, a Rússia foi expulsa da UEFA, foi expulsa, o hino nacional da Rússia não vai poder mais ser cantado em cerimônias como as Olimpíadas, por exemplo. Ou seja, a Rússia está sendo desligada completamente do sistema internacional, né? E um afã moralista internacional a favor de uma pessoa e de um regime, de um sistema, de um governo amplamente favorável a atos de extrema-direita e que patrocina atos de extrema-direita. Eu acho que essa questão do SWIFT, a expulsão da Rússia desse sistema, vai gerar problemas também para todo mundo, porque, por exemplo, a Europa, que está bancando essa expulsão, ela vai ter que encontrar uma outra forma de importar gás natural para aquecer seus lares, né? Porque a Rússia hoje é o único país do mundo com capacidade de entregar toda a energia demandada pela Europa, e principalmente pela Alemanha. Quando falo energia, falo principalmente de gás natural, para fins industriais de calefação. Então a Europa vai ter que bancar, por exemplo, uma queda absurda da competitividade industrial dela, e isso favorece os Estados Unidos, que também está de olho no mercado europeu de gás via shale gas, né? Então a Europa está se afundando politicamente, está se ajoelhando politicamente aos Estados Unidos, e o preço que ela vai ter que pagar é muito alto. Mas também, por um outro lado, acelera uma transição, né, em que a Rússia, pouco a pouco, ela vai sendo integrada ao território econômico chinês. Quando eu falo integrado, não é no sentido de anexado por imperialista ou qualquer outro sentido. Vai se formando uma conexão político, financeira e militar entre Rússia e China, em que a China e a Rússia vão se transformando em dois países quase inseparáveis. É só nós vemos os mapas dos gasodutos construídos na Rússia nos últimos anos, para onde qualquer modo destino, os grandes acordos de fornecimento de gás. Quem que está fazendo esses acordos, né? E também o fato de que essa atitude do Ocidente em relação à Rússia vai acelerar outro processo de fora para dentro, que é uma chamada União Eurásica, né? Eu acho que é algo que não é nem um pouco desejável para os Estados Unidos e Europa, né? Essa Europa pró-americana, essa Europa formada por protetorados militares americanos, uma união eurásica entre China e Rússia, e toda aquela periferia do leste europeu não alinhada com a Belarus, por exemplo, não alinhada com a OTAN. Então, eu acho que o grande fato político e financeiro é a expulsão da Rússia do SWIFT, a continuidade de um processo de expulsão da Rússia do sistema internacional, e o mais chocante é que nós estamos diante de uma guerra em que a opinião pública internacional, né, e eu vou incluir aqui grande parte dos partidos de esquerda, das grandes figuras de esquerda, não todas, elas estão ladeando elas estão fechadas e blocando com a OTAN, o que significa blocar com a maior inimiga da autodeterminação dos povos do mundo, que é a OTAN. Existe todo um raio de destruição por onde passa a OTAN, que eu passaria aqui 3 meia-noite de Pequim, 4 só sair no século XXI, listando para vocês, e as pessoas elas não conseguem ficar 3, 4 horas estudando o que acontece na Ucrânia desde 2014, tá? E já tomam um lado da Ucrânia, né? E inclusive vitimizando, né, um político de extrema direita, um político xenófobo, né? E como disse aqui, um político que financia via Estados Unidos, também tudo comprovado com documentações do Wikileaks, né? E o documentário do Oliver Stone sobre a Ucrânia, tem um documentário que implica a CIA e os Estados Unidos na mudança de regime na Ucrânia e no financiamento desses grupos de extrema-direita na Ucrânia, né? Então nós estamos diante de um mundo louco, né? Ou seja, os anos 20, né, do século passado se repete o século depois, né? Ou seja, a opinião pública internacional completamente hoje orientada a defender um regime de extrema-direita e apoiada por neonazistas. Acho que esse que é o estado atual das coisas, né? Fico muito triste com isso, não é uma coisa para se alegrar, e acho que a Rússia fora do sistema internacional é uma situação muito desagradável, né? E é um país que tenta manter a sua dignidade nacional em pé nos últimos 20 anos e vem sendo tratada sistematicamente como um país de terceira categoria, né? Com a expansão das fronteiras da OTAN às suas fronteiras, e também um processo de genocídio físico das populações
etnicamente russas que habitam o leste da Ucrânia, chamado Donbass, que é por onde entrou o exército russo, né? Eu fico por aqui nesse episódio, né? E voltaremos com novidades, assim, que aparecer algum assunto que nós achamos importante para o tema que nós tratamos aqui nesse programa. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.